Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, a mãe de Jesus e os seus familiares querem ver Jesus, mas não conseguem por causa da multidão. Quando Jesus recebe a notícia de que eles estão procurando vê-lo, ele então responde com a seguinte frase: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Aqui nós temos algumas coisas interessantes a respeito do Evangelho de Lucas, que, contrastado com os outros evangelistas, principalmente Mateus e Marcos, joga um pouco de luz nessa realidade. Mateus e Marcos parecem muito mais rudes com Nossa Senhora. Ou seja, a Virgem Santíssima quer estar com Jesus e Jesus pergunta: quem é minha mãe? Isso parece uma coisa assim absolutamente inoportuna, esse tipo de pergunta. Lucas omite esta pergunta. Mas por quê? Não porque Lucas está querendo ser bonzinho com a Virgem Santíssima, mas é porque já existe um outro episódio no Evangelho de São Lucas que diz exatamente, né, aquilo que os outros evangelistas disseram de uma forma mais profunda ainda. É aquele mistério que nós contemplamos nos mistérios gozosos, Jesus perdido e reencontrado no templo entre os doutores, o quinto mistério. Quando, depois de 3 dias procurando Jesus, a Virgem Santíssima se encontra com ele, Jesus, aqui, se é matéria de falta de delicadeza, aqui é muito, muito mais direto e cortante do que jamais Mateus e Marcos pensaram só com aquela perguntinha: quem é minha mãe? Jesus, com 12 anos de idade, olha para a Virgem Santíssima e diz: por que me procuráveis? Não sabíeis que eu tenho que cuidar das coisas do meu Pai? E então São Lucas conta esse episódio e então acrescenta que Maria guardava todas estas coisas no seu coração. E a Virgem Santíssima ia meditando estes acontecimentos e estas palavras. De tal forma que aqui, então, já temos uma luz enorme que explica todo este episódio. O que é que Jesus está querendo fazer? Em primeiríssimo lugar, a Virgem Santíssima é aquela que escuta a palavra de Deus. Jesus está verdadeiramente dizendo: minha mãe é aquele que ouve a palavra de Deus e a põe em prática. Por quê? Porque foi isso que aconteceu lá no início do Evangelho de Lucas, quando o anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim conforme a tua palavra. Ninguém pode duvidar de que ela de fato escutou e de que ela de fato pôs em prática a palavra de Deus. Logo em seguida, a Virgem Santíssima parte para ir ao encontro de Isabel. E Isabel então diz: bem-aventurada aquela que creu, pois vai de fato acontecer o que o Senhor prometeu. É esta mesma mulher cheia de fé, que escuta a palavra de Deus, que agora então passa por esta grande provação de perder Jesus e reencontrá-lo no templo entre os doutores. Jesus aqui coloca um farol na realidade da sua filiação divina. E a primeira palavra de Jesus até agora no Evangelho de Lucas não tinha aberto a boca, não tinha dito nada. E a primeira palavra que ele diz é: meu Pai. Eu preciso cuidar das coisas do meu Pai. Aqui se dá então a nova família. Jesus quer alargar a sua família, não mais com vínculos de sangue, que claro, ele os tem com a Virgem Santíssima, mas quer alargar essa família num vínculo espiritual. Esse vínculo espiritual é daqueles que escutam a palavra de Deus. Até mesmo a Virgem Maria, que é mãe, é muito mais mãe por ter concebido na alma, escutando a palavra e acolhendo, do que concebendo no ventre e dando a Jesus o sangue que
Ele então derramará na cruz. Eis aqui o grande mistério. O grande mistério está na união da fé. A fé nos une a Jesus com um vínculo muito mais profundo, muito mais espiritual do que vínculos de sangue. A fé faz com que nós sejamos verdadeiramente aqueles que pertencem à família de Cristo. E nesse sentido, a Virgem Maria é então para nós um farol. Bem-aventurada aquela que acreditou. Bem-aventurada ela que é pisteusassá. É um particípio em grego muito difícil de traduzir. Bem-aventurada aquela que foi acreditante, né? É aquela que crê mesmo. É aquilo que define a identidade dela. Ela é mãe, porque creu. E nós? Seremos irmãos de Jesus na mesma fé? Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.